Oi, primeiro ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de história. Bom, a Pro colocou aqui para vocês o nosso novo capítulo, o capítulo 3. O nome desse capítulo é Meu Bairro, Meu Mundo. Esse capítulo ele vai mostrar um pouquinho para vocês algumas informações sobre os tipos de bairros, quais as características dos bairros. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos lá? Os tipos de bairro. Existem diversos tipos de bairros, desde aquele que só tem casas ou somente lojas, alguns rurais, outros urbanos, enfim, temos de entender um pouco a história do bairro para compreender melhor que tipo de bairro foi formado. Veja alguns exemplos. Então, aqui, nas próximas páginas, ele vai mostrar um pouquinho a imagem dos bairros e vai falar quais são as características desse bairro, certo? Olha a primeira imagem. Essa primeira imagem é um bairro urbano. Por que um bairro urbano? Porque é um bairro composto por residências ou casas. As ruas, elas são asfaltadas, as casas ficam próximas umas às outras, não tem muita área verde, né? Então não tem muitas árvores. Geralmente tem prédios. Em alguns bairros urbanos existem também comércios, tá bom? Então essa é a característica do bairro urbano. Já o bairro rural, olha aqui a imagem. O bairro, na verdade, ele fica mais distante da cidade, do centro da cidade. Ele é um bairro composto por muita área verde, né? É um bairro que geralmente está ligado à agricultura, né? Às plantações, produção de alimento, né? E grande parte, ou a maioria, né, assim, dos nossos alimentos, eles vêm da área urbana, porque é lá que faz a criação de animais, né, plantação de alimentos. Então, a área, o bairro rural, essa é a característica do bairro rural. Bairro residencial. O bairro residencial só tem residência. Então, assim, são só casinhas que existem nesses bairros, tá bom? Algumas prefeituras mantêm leis que proíbem a instalação de comércios, empresas nesses bairros, podendo haver somente casas e prédios. Alguns bairros podem ter a sua história reveladas graças à arquitetura de suas casas, aos tipos de centros religiosos. Então, essa característica do bairro, a gente sabe um pouquinho sobre esse bairro residencial, por quê? Quando você vai num bairro residencial, só tem casinhas, tá bom? Bairro comercial, olha o nome, comercial. Então, é um bairro que geralmente, né, tem de tudo, né? Tem um pouquinho de casa, tem um pouquinho de prédio, mas o que predomina, o que mais tem no bairro comercial são os comércios. Olha aqui o exemplo, né? São lojas que existem nesses bairros comerciais, né? Alguns bairros, por exemplo, tem aquelas ruas lotadas por conta dos comércios, né? Aqui eles estão dando exemplo de um bairro lá em São Paulo, certo? Então, o bairro comercial se caracteriza por conta do comércio. Bairro industrial. Geralmente, esses bairros são mais afastados da cidade, pois abrigam as grandes indústrias e fábricas, como o nome já diz, bairro industrial. Então, a característica do bairro industrial são as indústrias e as fábricas que tem nesse bairro, certo? Agora que já conhece os tipos de bairros existentes, como você definiria o seu? Então, você vai pensar um pouquinho no seu bairro e você vai assinalar. É um bairro rural, urbano, residencial, comercial ou industrial. Desenhe nos espaços a seguir um bairro rural e um bairro urbano. Lembra das características do bairro rural, né? Que são áreas verdes, é um bairro destinado à agricultura.
Os nossos alimentos, né, os alimentos que consumimos, grande maioria vem do bairro rural. E o bairro urbano já é um bairro mais movimentado, tem residências, as ruas são asfaltadas. Lembra? Então, só fazer o desenho aqui para Pro. Vivemos em lugares diferentes, com diversas realidades. As comunidades se estruturam de maneiras diversas, formando os bairros. O bairro é um conjunto de ruas, casas, prédios, podendo conter praças, córregos, praias, comércios e até indústrias. Além das características que vimos, os bairros também trazem pistas sobre o passado das pessoas que ali vivem. Entender um pouco sobre a origem do bairro pode explicar muito do presente daquelas pessoas. Alguns bairros podem até mesmo se tornar patrimônios históricos, como é o caso dos que compõem o centro de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, tá falando um pouquinho aqui sobre a história dos bairros. Cada bairro, ele tem uma história. Antes dele ser formado, ele tem uma história, como tudo começou. E é sempre bom a gente entender um pouquinho essa história, a gente saber da onde, né, qual a origem do nosso bairro, por que o nosso bairro tem esse nome, certo? Quando você sabe a história, você consegue entender algumas coisas que existem no bairro, por que existem, tá bom? Então, a história do bairro ela é muito importante, mas muitas vezes nós não damos muita importância, né? Às vezes a gente nem para pensar sobre a história do nosso bairro. Agora pense no seu bairro e marque os elementos que existem nele. Então você vai marcar aqui para Pro com X o que tem no seu bairro: farmácia, supermercado, shopping, prédio, córrego, praia, loja, indústria, monumento e praça. Então vocês vão assinalar, tá bom? Conhecendo o mapa afetivo. Um mapa afetivo é um desenho com representações de locais e de roteiros importantes, ou dos lugares de que você mais gosta no país, na cidade, no seu bairro, na sua rua e até na sua casa. Observe ao lado a representação de um mapa afetivo do Brasil, com os principais pontos turísticos de cada um dos estados. Então, olha só, aqui nesse mapa, ele está mostrando um pouquinho do que tem, né, os pontos turísticos de cada estado. Nós, né, vemos esses tipos de mapa quando nós vamos viajar, e daí você quer saber quais são os pontos turísticos da cidade. Então, geralmente você ganha um mapinha, que daí tem todos os pontos turísticos, onde você pode ir, né? Ajuda na hora dos passeios. Então, a gente vê bastante esse mapa afetivo quando a gente vai viajar. Se você tivesse que criar um mapa afetivo de sua cidade, quais lugares representaria? Faça o desenho no espaço abaixo e depois mostre para toda a turma. Então, se a gente pensar em Atibaia, quais são os pontos turísticos de Atibaia que mais chamam a atenção? Pensa, pelo menos um ponto turístico vocês vão desenhar aqui no mapinha de vocês, tá bom? Quem quiser, claro que pode desenhar mais, tá bom? Se conhecer, porque às vezes também a gente nem conhece muitos pontos turísticos. Então, desenha aqui para Pro, né, no mapinha que vocês vão representar aqui, qual é o ponto turístico que mais chama a atenção da nossa cidade. Tenho certeza que a cabecinha de vocês já está funcionando aí. Já veio vários pontos turísticos, tenho certeza. Como conhecer a história de um bairro? Os bairros são partes que compõem as cidades, trazendo diversidade para o cenário urbano. Para entendermos melhor a história de um bairro e de uma cidade, além da estrutura física, também podemos aprender muito com as pessoas que vivem nesses lugares há mais tempo. Você já aprendeu um pouco sobre a história? A história, ou seja, aquela que é contada por uma pessoa mais velha?
quando se trata de imaginar a história de um bairro, nada melhor do que conversar com os moradores mais antigos. Eles acompanharam todas as transformações e as mudanças pelas quais o bairro passou. Turminha, o que está falando? Uma forma da gente conhecer a história do nosso bairro é perguntando para as pessoas mais velhas. Só que hoje em dia fica tão difícil porque a nossa cidade ela cresceu tanto. Os nossos bairros não são bairros pequenos, são bairros grandes. Então, muitas vezes, nós nem sabemos quem são os moradores mais antigos, não é? Porque a cidade está crescendo cada vez mais, então a gente acaba perdendo esse tipo de contato. Em cidades pequenas, com bairros pequenos, nós conseguimos, né, conversar com os moradores mais antigos, até porque todo mundo conhece. Mas no caso da nossa cidade fica um pouquinho complicada, né? Porque a nossa cidade cresceu muito. Bom, turminha, essa foi a nossa aula de história. Qualquer dúvida é só me perguntar. Um beijo!